É um grande privilégio para mim estar aqui com vocês. E é sempre uma responsabilidade solene ensinar sobre oração. Você sabe, ensinar sobre oração pode ser algo um tanto difícil, porque eu acho que todos nós, às vezes, podemos parecer algo que não somos. Podemos ter uma fachada de grandeza, quando na verdade é apenas uma fachada. Na minha própria vida, a oração tem sido muito importante, mas sempre me vi como alguém bastante fraco na oração. Sempre me lembro de uma coisa: há apenas um herói nesta história, e esse herói é Jesus Cristo. Não há grandes homens de Deus, não há grandes homens de oração. Há apenas homens pequenos, fracos e sem fé diante de um Deus grande e misericordioso que lhes concedeu graça. Por favor, sempre se lembre disso. Há sempre apenas um herói nesta história, Jesus Cristo. Em apenas alguns minutos vou ler algo e depois vou seguir para Lucas, mas quero ler algo dos Cânticos do Servo que nos revela tanto sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. E vou ler apenas um versículo, Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Jesus é Deus encarnado, Deus que se fez homem. Mas ao se tornar homem, ele deixou de lado muitos dos privilégios e prerrogativas da sua divindade. Ele foi verdadeiramente um homem e fez o que fez como homem, no poder do Espírito Santo. Ele teve que ser o último Adão, e como o último Adão, ele teve que conquistar para o seu povo. E ele conquistou para o seu povo, tendo vindo em um corpo à semelhança da carne pecaminosa. Não um corpo anterior à queda de Adão, mas um corpo que, embora incorruptível, sofreu todas as consequências da queda. As fraquezas, a dor, o sofrimento, a tristeza que podia ser tentado. E ainda assim, diz que Deus o sustentou. Muitas vezes temos medo de pensar assim, porque há tantos ataques à sua divindade. Mas vemos que ele era homem e Deus o sustentou, tomou-o pela mão, o Espírito o capacitou. Veja, nós tivemos um pai que caiu, Adão. Precisávamos de um irmão que pudesse vencer, que fosse verdadeiramente homem. E esse foi Jesus Cristo. E por isso temos que manter isso em mente quando entramos nos evangelhos e vemos sua vida de oração. Ele não orava apenas porque era espiritual. Ele não orava apenas porque queria demonstrar devoção. Ele orava porque precisava de oração. Ele precisava de oração porque deveria vencer como o último Adão. Ele deveria vencer como carne da nossa carne e osso dos nossos ossos, sem se apoiar em nada além da força de seu Pai e do poder do Espírito Santo. E assim, ele pode ser o nosso exemplo. Ele pode ser o nosso exemplo. O seu problema não é, nunca é, que você é fraco demais. Na verdade, o que Deus faz em nossa vida, do momento em que nascemos de novo até o momento em que morremos, é trabalhar constantemente para criar fraqueza em nós. O problema não é que você é fraco. O problema é que não sabemos o quão fracos somos. Porque essa fraqueza nos levaria à oração, assim como ser verdadeiramente encarnado levou nosso Salvador à oração. Quando vamos para Lucas 11:1, aconteceu que, estando Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você sabe, acho isso muito impressionante. Em nenhum lugar eles vieram ao Senhor e disseram: ensina-nos a expulsar demônios. Eles nunca vieram ao Senhor e disseram: ensina-nos a pregar. Eles nunca vieram a Ele e disseram: ensina-nos a andar sobre as águas. Mas uma vez eles pediram que Ele os ensinasse. E foi para orar. Eu tenho que crer. E o contexto indica isso. Foi porque Ele orava como ninguém que eles já tinham ouvido orar. Ninguém. Ninguém. Agora, se Deus encarnado, esse homem perfeito, na economia da nossa redenção, teve que fazer o que fez no poder do Espírito Santo, como homem, dependendo da força do Pai, quanto mais nós precisamos disso.
Agora, eu não tenho tempo para entrar em muita doutrina sobre oração. Talvez eu ensine sobre oração esta semana. Mas quero contar uma ilustração que eu espero que é bem comum, é até um pouco engraçada. Mas o motivo pelo qual eu conto é que ela ficou na minha mente desde o momento em que vi o que vou ilustrar para vocês. Eu morei no Peru por muitos anos, e há ondas grandes no Peru. Então alguém me convenceu, você precisa aprender a surfar. E eu disse, bom, se você encontrar uma praia onde as pessoas estejam vestidas, eu tento. E então, eu tentei. Não foi nada bem. Primeiro de tudo, alguém deveria ter me avisado que bandeira vermelha significa não entre na água, porque é perigoso. Mas eu entrei na água. Eu já tinha tentado em outros dias surfar. Então entrei na água confiante de que não morreria. E quando cheguei lá fora, percebi, estou em apuros. Estou em sérios apuros. Eu só orava. Eu não quero ir para o Japão saindo da América do Sul. Eu estava sendo puxado e estava muito assustado. E ouvi um barulho atrás de mim e parecia o ronco de um leão marinho bravo, porque havia muitos leões marinhos por lá. E isso me deixou ainda mais assustado. Mas quando me virei, vi que não era um leão marinho, era um jovem. Provavelmente com uns 20 anos, mas um homem pequeno, desse tamanho assim. E ele estava agarrado a uma prancha de bodyboard, e eu pude ver no rosto dele o terror. Ele já tinha sido jogado da prancha algumas vezes. Tinha conseguido voltar para cima da prancha. Ele ia se afogar. Ele estava apavorado. Então eu pensei, bom, vou pegar minha prancha, vou me aproximar dele, e então vou agarrá-lo. E algo me parou, e eu percebi. Eu tinha ouvido todas as histórias. Eu era 2 vezes maior que ele. Mas se ele me agarrasse, ele ia me matar. Ia afogar nós dois. Então fui até alguns surfistas que realmente sabiam o que estavam fazendo e disse, por favor, tem um homem se afogando ali. E eu vi o rosto deles quando se aproximaram dele. Esses eram caras experientes. E dava para ver o medo no rosto deles quando chegaram perto dele. Agora todos eram jovens, atletas de verdade, surfistas experientes, mas estavam com medo. E levou algo entre 20 minutos e meia hora para conseguirem levar aquele jovem até a praia. Agora você diz, por que você está contando essa história? Quero que você pense em algo. Eu era provavelmente 4, 5 vezes mais forte que aquele garoto. Todos aqueles caras eram múltiplas vezes mais fortes do que ele. E ainda assim, se 3 daqueles homens tivessem pulado ali e tentado agarrá-lo sem muita sabedoria, ele poderia ter agarrado todos eles e afogado todos. Agora, você tem que se perguntar, como ele faria isso? Como alguém com menos da metade do meu tamanho poderia me afogar e a mais alguns homens? Foi por causa da disciplina dele? Não. Foi por causa da coragem dele? Não. Foi alguma força de vontade que lhe deu tanto poder para agarrar homens muito maiores e eles não conseguirem se soltar? O que foi? Foi medo. De onde veio esse medo? Da completa impotência. Esse jovem sabia que não tinha nenhuma capacidade de sustentar a própria vida. Ele ia se afogar. E por causa disso, qualquer um que chegasse perto dele, ele agarraria. E você não conseguiria soltá-lo nem com um pé de cabra. Não era a força dele, não era a disciplina dele, não era a devoção dele, era a necessidade. A necessidade o impulsionava. Ele via a necessidade, ele via a impotência. Ele via, eu vou morrer a menos que alguém haja em meu favor. Então era fraqueza, uma descoberta de fraqueza, de necessidade total e absoluta. Agora, conforme tenho estudado, eu realmente não gosto da maneira como falamos hoje sobre homens de Deus. Isso simplesmente me enjoa. Ele é um grande homem de Deus. Ele foi um grande homem disso, ou ela foi uma grande mulher. Eu simplesmente não acredito nisso.
Por que algumas pessoas tinham vidas de oração incomuns? Bem, pela força de vontade, pela disciplina, pela devoção, pela piedade delas? Não, 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 não. Parem de exaltar os homens. Eu não acredito nisso. Eu acredito nisto. Eles viam a necessidade. Eles perceberam que eram o mais fraco da ninhada. Eram o menoral a entrar na sala. Eles perceberam que não tinham nada, nada. Eles perceberam que, se Deus não agisse em favor deles, estava tudo perdido. E é isso que fez a diferença, entende? E é por isso que eu não quero que ninguém olhe para alguém e pense: ah, meu Deus, ele é tão espiritual, ele é isso, ele é aquilo. Não. E se essa pessoa acha que é isso tudo, então ela não é aquilo que você pensa que é. É necessidade, é fraqueza, é enxergar. Uau, espera aí, eu nunca fiz nada além de falhar quando dependo de mim mesmo. Ele nunca falhou, ele nunca falhou. Eu não posso todas as coisas, eu mal consigo sair da cama. Mas ele pode todas as coisas. E eu posso todas as coisas dentro do contexto da vontade dele. Quando ele está agindo, entende? E é isso que eu quero que você veja. E eu creio que Deus, o que Ele faz com um homem, Ele não se importa com o que nós pensamos. Deus passa décadas tentando fazer uma única coisa com um homem: cultivar fraqueza, criar fraqueza. Tudo o que é colocado diante de nós que não conseguimos. Senhor, desta vez você me deu uma montanha, eu não consigo. Cada uma dessas situações é para convencer você de algo que você já deveria estar convencido, quando se tratava do menor morrinho que você já teve que enfrentar. Você não consegue, mas Ele consegue. Ele consegue. Lembre-se disso. Deus sempre usa o mais fraco da ninhada. Então você vai derrotar os midianitas e encontra um garoto escondido dentro de um lagar, o filho menor da menor família da menor tribo. Ele recebe um exército que, embora o tamanho fosse relativamente grande em comparação com quem iriam enfrentar, não era nada. E Deus diz: é grande demais, é grande demais. Então finalmente 300. E por fim, não, guardem as espadas. Eu só quero que vocês tenham alguns vasos de barro com fogo dentro. Está vendo? Matar Golias com um menino e algumas pedras. Então, o que eu espero é que, se você apenas olhar para a sua vida, verá todas essas áreas. Verá onde Deus tem trabalhado continuamente em você apenas para torná-lo fraco. J.I. Packer tem um livro sobre fraqueza e há um vídeo introdutório. Eu não sei quantos de vocês já viram, se algum de vocês viu, mas o vídeo é sobre isso. O livro é sobre fraqueza. E o que você vê, o vídeo inteiro é esse senhor, J.I. Packer, subindo uma escada. Agora ele está tão frágil que mal consegue subir. E então ele vai e digita: fraqueza. E é por isso que oramos. É por isso que oramos.